Salve, salve, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Saber, diretamente do canal de Piracicaba. E mais uma vez com a gente aqui, com a gente não, comigo, né? É com a gente, né? Porque eu tô com eles, eles estão comigo. Vai, gente, apresenta aí agora. Beleza, você já conhece os caras, vamos continuar. Já conhece o Michael, aí já conhece, né? Grande Michael, amigo. O cara tem dissociação de identidade, tá ligado? Lucas aqui e tal. Que bombou isso, você viu no Fantástico? A menina que tinha TDI. Não? Transtorno dissociativo de identidade. Sim. Aí tinha 18 identidades. Nossa, mas ela pode ser presa por isso? Não sei como funciona. Não sei. Também não sei, porque... Como funciona o comportamento dela. Eu acho que sim, porque no filme Desfragmentado... Que é a respeito disso, né, o filme. E aí tem o cara lá que é um serial killer. Uma das suas personalidades é serial killer. E aí a polícia começa a ir atrás, né? Mas isso aí ele não vai ser preso, na verdade. Ele vai pra um... Pô, vou invadir só pra dar uma informação. Tem um caso muito famoso nos Estados Unidos, não vou lembrar o nome do cara agora. Mas ele tinha 24 personalidades. E aí ele foi condenado por matar 2 adolescentes. E foi comprovado, a defesa dele comprovou que foi uma das personalidades. Uhum. Ele foi solto, porque só aquela personalidade foi condenada. Então, Olha que... Cara, olha só. O cara tem que ficar um dia na cadeia por semana. Tem um cara do lado dele que é assim, aqui ó. Não, e é muito louco. Só esperando essa personalidade. É muito louco porque a gente começa a ter algumas descobertas neurocientíficas, algumas descobertas psicológicas influenciando em decisões práticas. Por exemplo, condenação ou não de uma pessoa. Que tem a ver com o tema de hoje. Que tem a ver com uma prática baseada em evidências. Prática baseada em evidências. É isso aí, senhor. Evidências? Eu acho que é complexo, cara, porque não é um assunto simples, né? Consequentemente. Sim. E aí, popularizar isso demanda uma flexibilidade cognitiva do sujeito que experimenta a ponto dele entender o que está sendo tratado, sabe? É como se fosse, na minha época, quando eu fazia aula de química na escola, melhor, no cursinho, quando tinha aquelas atividades com cosseno e seno, eu olhava aquilo, cara, eu não fazia ideia de como começava. E eu olhava pro cara do lado, ele já tava na 7ª questão, tá ligado? E eu queria entender por onde eu começava a primeira, cara. E a galera me explicando, eu falava, não é possível, cara. Sabe? Então, assim, isso é flexibilidade cognitiva. Aquele conteúdo, ele é abstrato e complexo o suficiente a ponto de eu não ter repertório o suficiente para entendê-lo. Então, eu acho que é proporcional à prática baseada em evidências. E aí, eu acho que até com relação a essa flexibilidade cognitiva, de mostrar e de repente a gente entender, e quando eu digo a gente enquanto país, enquanto políticas públicas com relação à parte científica, de que a ciência, de um modo geral, ela não é para todo mundo. Apesar de tentar democratizar e colocar a maior quantidade de pessoas fazendo ciência, tem um lado positivo de você ter uma amostra maior de pessoas fazendo ciência, e teoricamente você teria como encontrar mais pessoas. Pensando como se fosse um funil, então já tem um funil de um monte de gente fazendo, então chega na ponta desse funil e tudo mais. O grande problema é que, pro Brasil, o dinheiro para a ciência tá no funil inteiro, não tá lá na ponta do funil, com os caras que estão produzindo ciência mais... com evidências mais robustas, né? E quando o Michael traz isso da prática baseada em evidências, que é a proposta pra gente conversar hoje, não é qualquer evidência, né? A gente estava conversando antes de começar o ao vivo. A prática baseada em evidências, esse conceito, ele surgiu mais forte com a medicina. Era a medicina baseada em evidências. E muitas pessoas, muitos cientistas começaram a trazer esse conceito para várias áreas. Então, independentemente daquilo que você faça hoje, seja psicologia, neurociência, educação física, fisioterapia, sei lá. Então é só você mudar essa primeira palavra aí por baseado em evidências. Mas o grande lance é que essas evidências não pode ser qualquer papel, não pode ser qualquer escrito, não pode ser um post no Facebook ou um post no, sei lá. Tem que ser uma evidência robusta. E essas evidências robustas, essas evidências que de fato são relevantes cientificamente, dão trabalho para ser produzida. Exato. Eu quero aproveitar o lance da evidência. Tem um tipo de evidência que é a evidência empírica, né? E que... fala da evidência empírica aqui. A evidência empírica é aquela que eu experimentei e... né, empiricamente e pessoal. Aquela que eu experimentei e dentro dessa experiência, aquilo para mim é verdade. A questão não é negar as tuas experiências, mas aquilo para mim foi verdade. Necessariamente ela é uma verdade absoluta no ponto de vista e interpretação de todas as pessoas? Não.
Mas seria uma baita de uma possibilidade de perguntar cientificamente. Quer saber de uma coisa? Eu posso fazer uma pesquisa sobre isso. Pra ver se eu tive um epitáfio, né? Uma descoberta. Ou não, se aquilo foi apenas uma experiência pessoal. E aproveitando essa deixa, eu comentei com vocês que minha mulher ficou um pouco chateada comigo. Peraí. Ficou um pouco chateada comigo. Amor... Ficou um pouco chateada comigo. Exato. Esse momento. E ela disse que, como assim ela não entende o que eu falo? Eu acho que eu me expressei errado, amor. É que algumas vezes o que eu digo é mais para me satisfazer, para descarregar o que eu tenho a dizer, do que ser compreendido. Porque a sua inteligência, ela é inquestionável. Tá? Então, um beijo. Te amo muito. Eu aprendo muito com você. Não, agora eu espero que você, Paulo, você esteja assistindo, né? Eu te pergunto lá O André dando risada. Poft, não é mentira, todo mundo sabe. Né? Continua falando aí que eu tô fazendo meu pedindo meu almoço. Ótimo. Aqui. O que você tá fazendo? Tá pedindo almoço. Isso é muito podcast, né? O cara recebe a ligação da mulher dele no meio do podcast. Eu, então, eu entendi porque ele faz o podcast. Foi uma forma dele arrumar um tempo livre no dia dele pra poder resolver outro problema. O cara paga boleto, né? Ele conversa com a Claro. Ele aproveita o podcast e matriculou a filha no caminho, né? Pra poder deixar na escola, na vinda e pegar na volta. Porque acabando o podcast, a minha esposa ela entra pra trabalhar meio-dia. E como eu não tô lá, na parte da manhã, esse período de preparação pra ela sair fica meio escasso. Uhum. E a alimentação é um dos pré-requisitos pra gente viver bem, né? Estar bem alimentado. Ou seja, então se transformou toda essa discussão em responsabilidade. Responsabilidade. Impressionante. Beleza, eu vou responder um WhatsApp aqui. Galera, rapidinho, vocês ficam aí. Pessoal, vocês podem fazer alguma coisa? Se vocês tiverem coisa pra fazer, vai fazendo, que eu tenho um trabalho pra entregar. Ó, então vamos falar de evidência empírica pessoal. Então a relação de... E aí, olha que louco, porque essa evidência empírica... Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Evidência empírica, ela acaba sendo um dos aspectos fundamentais para quando você receber um tratamento, quando um médico, um fisioterapeuta, sei lá, alguém de alguma outra área, te propor um tratamento, você considerar que aquele tratamento é bom ou não para você, ou vai fazer sentido ou não para você. Uhum. Então, tipo, não que a gente tem que descartar essa evidência empírica, mas é que a evidência empírica ela tem que ser utilizada com outras evidências. Ótimo. Eu quero aproveitar essa deixa, né, que eu tenho esse tempo, pra... Você não vai pedir muita desculpa, não, né? Não. Ah, tá. Eu queria assim, né, eu acho que pelo menos na minha percepção, vale a pena descrever a neurociência da percepção. Então fala. Porque a discussão aqui, ou a conversa qual é que é? Dizer que existem dois caminhos, não definitivamente, mas só de forma didática, entre o que eu acredito, o que eu reproduzo enquanto cultura, enquanto aprendizagem com as pessoas das quais eu experimentei, as pessoas que eu confio, e o que a ciência diz. E no caso da ciência me parece bem amplo. O que é ciência? A ciência ela prova, ela se certifica do que o que ela evidencia, ou o que ela encontra como evidência. É verdade absoluta? Então, eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, porque a ideia da ciência, na minha perspectiva e da perspectiva da qual eu pesquiso, é que ela possa mostrar conhecimentos, comparando acontecimentos, comparando tratamentos, comparando experiências, verificando isso em números que se transformem no resultado que a gente possa entender. Como se fosse, nós pesquisamos um determinado acontecimento e esse acontecimento deu esse resultado. Então, existe grande chance, né, de quando você faz A, resulte em B, de acordo com a pesquisa. Então, é muito mais um campo aberto de dúvidas, né, e não dúvidas eternas, mas dúvidas a serem buscadas como uma possível resposta no sentido de ideia, de luz, do que certezas. Certezas do tipo, não, eu tenho certeza que se você se comportar dessa forma, você vai ter esse resultado. Eu tenho certeza que se você for em determinada religião ou igreja, você vai ser salvo ou vai ter prosperidade. Aí eu tenho certeza. Então, me interessa muito mais o caminho da ciência, onde ela abre possibilidades, mas não deixa de investigá-las. É porque ela investiga, e aí isso é um dos critérios para um artigo, para uma pesquisa ser relevante,
é bem específico que ela tá tentando... Não que ela tá tentando provar. E aí que é o grande lance. Ela não quer provar nada. Ela tá só tentando... Tá buscando quais são os resultados que aquele caminho pode te dar. Que pode dar algum resultado positivo ou negativo, enfim. Né? E não é um só... Não é uma pesquisa só, um artigo só que vai lhe dar a resposta. Exatamente. Primeiro que tem que ter a possibilidade de replicar isso, só que aí que é o grande lance. Tem que replicar isso nas mesmas condições, no mesmo cenário, no mesmo contexto. Então, por isso que a grande questão e a grande sacada para mim é que a prática baseada em evidências, ela te dá a probabilidade disso acontecer num determinado contexto. O Michael, do nada, arrancou um caderno dele... Com o seu artigo científico. Cheio de... Esse aqui foi ontem, meu avô me visitou ontem à noite. Meu avô faleceu já faz 8 anos. Não, cara, aqui eu já falei, né? Que tem muita coisa aqui, aí eu me perco e eu anoto no caderno. Eu vou trazer uma louça daqui. Então, assim, o lance é que assim, a ciência, e aí de novo, trazendo para a prática ou a pesquisa baseada em evidências, o recorte é muito pequeno para eles falarem assim, não, é isso daqui, pronto, acabou. Por isso que o lance da probabilidade, da estatística, ó. Então, de acordo com essa pesquisa, a chance de, nesse contexto, tal coisa acontecer é de tantos %. Né? Então, aí, tanto que quando você vê, e eu vejo, e nós vemos esses gurus da internet falando que não é certeza, fala, mano, como assim é certeza? Né? Porque são contextos muito, muito diferentes. Eu vou propor algo que eu tenho certeza que você vai ser promovido na sua empresa. Peraí, cara, eu tô dando a certeza de uma variável. De repente, o cargo que você quer ser promovido não existe. De repente, a situação atual da empresa, ela requer que você seja demitido. Então, tipo, eu não consigo, não dá pra controlar todas as variáveis. Agora, se eu falo assim, ó, eu tô sugerindo algo que vai aumentar a probabilidade de você ser um funcionário mais efetivo. Aí é outra conversa. Fala. Então, intrigante que pra mim tudo isso tá imbricado. Por exemplo, se a gente for avaliar, a minha forma de comunicação agora, ela vai depender do entendimento e de quanto eu posso ferir, eu quero dizer, confrontar ou não o ouvinte. Porque isso tem uma relação direta na percepção. Então, caso possamos caminhar pela mesma direção, o comportamento ele é selecionado por um fator genético. Isso é importante, cara. Porque algumas pessoas têm mais sensibilidade. Então, antes disso, todo tipo de estímulo do ambiente externo tem uma relação cognitiva, que é o que a gente estava falando sobre compreender a lógica da descrição da coisa, porque eu entendo a coisa, e tem uma conotação emocional. Tipo, por que eu estou prestando atenção na informação A e não na B? É porque a A está chegando em mim, mas por que a A está chegando em mim? É uma seleção de algoritmo, é o tipo de contexto que eu vivo, então tem uma questão de valor, e o valor está atrelado à emoção. A emoção do sentimento do que é mais importante e o que é menos importante, de acordo com o contexto que eu vivo ou com o contexto que eu experimentei. Então, quando eu falo com a pessoa, e se ela se sente atacada pela minha fala, a amígdala dela foi acionada. Se a amígdala dela foi acionada, o que eu estou dizendo interfere no processo cognitivo dela. Então, por exemplo, quando eu digo assim, é só um exemplo, né? Deus não existe. Para alguém que é religioso, por mais que eu venha explicando, quanto mais ela vai se sentindo ferida com a minha pronúncia, com a minha participação, ela não está levando em consideração o valor de codificação das minhas palavras. Ela está querendo achar um time, de repente, para me enfrentar, para dizer, não, você tá me atacando, está atacando os meus valores. Entende? Como a comunicação ela tem uma relação de percepção. E aí, de novo, voltando para o contexto histórico, aliás, genético. Se eu tenho uma sensibilidade, de repente, a aderir mais facilmente a comportamentos disfuncionais, e por que eu chamo disfuncionais? Porque é mais fácil, eu tenho uma predisposição ao vício, por uma questão genética. É mais fácil, né, probabilisticamente, aderir a comportamentos disfuncionais, porque a dopamina é maior nesse tipo de comportamento, do que, nossa, eu tenho uma predisposição a vícios, então eu corro. Eu corro. Correr demanda mais energia. Né? Então tem que ter uma questão ontogenética ali, das experiências e cultural. Então vamos lá, então eu posso ter uma predisposição a ser mais sensível a comportamentos viciantes, tenho uma predisposição que pode estar relacionada a ser mais sensível ao estresse, saca? Esse é um ponto. Segundo, as relações ontogenéticas, ou seja, as suas experiências pessoais. E a gente falou sobre a dona Geralda.
a tua vivência na infância, ela reflete muito no teu comportamento depois na fase da adolescência, da entrada da fase adulta e na fase adulta. Ela serve como pressuposto, porque é como se as memórias elas fossem sedimentares. Então elas se sobrepõem, não é dessa forma, porque elas formam engramas e geram novas conexões por meio da neuroplasticidade. Então tudo que você experimentou é como se fosse a tua forma de observar aquilo que você experimenta. Ou seja, quando eu digo que o meio científico é a verdade absoluta, ou não, ou a fé é a verdade absoluta. Essa relação que eu tenho, ela não é simples assim. Não é o A significa A para todo mundo, o B significa B para todo mundo. Porque se são fragmentos pequenos, por exemplo, a gente teve uma conversa dessa em casa uma vez, lembra? Essa garrafa era uma garrafa verde que tinha em casa. Essa garrafa não é verde. Então quanto mais simples é o objeto, por exemplo, esse aqui é um copo d'água. Qual é o efeito emocional que esse copo d'água reflete em mim? Pequeno, então um copo d'água. Deus não existe. Isso que é. O amor, ele é aquilo que o homem diz que é e não a mulher. Saca? Então, quanto mais complexo e sensível for a indagação... Quanto mais agudo é o... E percebe que... Peraí, por que isso é menos sensível do que dizer que Deus não existe ou que o homem que comanda a mulher... São só exemplos, viu, pessoal? Porque existe um fator cultural, histórico. É uma briga histórica de dor... De cor de pele, é uma briga histórica de exclusão por patologias cerebrais, né, psicológicas. Então, assim, tem uma conotação histórica. E isso é imbricado de que forma? Eu acho que é indivisível. Então, você vem com uma carga genética, uma herança genética de comportamento já, de percepção da realidade, no teu organismo como um todo, mas o teu cérebro processa isso, tem as suas experiências pessoais e sempre dentro de um contexto sociocultural, saca? Então eu já venho dentro de uma história, já tá rolando. E aí como isso acontece no cérebro? Então toda vez que eu recebo a informação e o cérebro processa, então vamos lá, então o tálamo me mantém focado nisso de forma voluntária. Aí aquela pergunta que eu fiz, por que isso e não aquilo? Porque eu vim até o podcast e não fiquei em casa fazendo outra coisa. Porque isso aqui é mais significativo do que aquilo. Então é difícil responder de forma simplista. Porque tem uma conotação histórica e pessoal. Sim. E social. Porque eu não tô, a gente já falou sobre isso, eu nunca tô envolvido isoladamente. Eu gosto de ficar mais na minha. Tudo bem, mas essa participação não é direta necessariamente com as pessoas que você gosta o tempo todo. É uma necessidade de quem produziu, quem fabricou meu caderno, meu tablet. Então, eu recebo esse filtro do tálamo e ele já espalha pro teu cérebro. Então ele vai lá, por exemplo, para as tuas memórias. Então eu sou, e é difícil falar eu sou porque gera, de repente, como assim eu sou? Então as tuas memórias, elas têm um acervo de informações sobre quem é você, a tua autorreferência. Então o teu tálamo manda lá, memória. O que você sabe sobre esse assunto? Então memórias episódicas, dos episódios que você viveu e da semântica, que são aquelas relações que você faz com as memórias que você teve. Aí manda lá pro córtex pré-frontal que analisa o comportamento. Percebe? Então, quanto mais emocional for o conteúdo, toda essa informação que, de repente, pra mim ou pro André é óbvia, pro Fabrício fala, não, eu discordo de vocês, cara. E, de repente, pode ser um discordar que vá adicionar alguma coisa nesse debate, ou não, é totalmente contrário. E aí, se for contrário o suficiente para nos ferir, aí a rede de saliência, que é o córtex cingulado anterior e a ínsula, tudo isso é ativo ao mesmo tempo, por meio do estímulo. E ela faz essa avaliação sensorial, emocional e cognitiva de não. Aí eu acho alguém dos meus, ela já separa o Fabrício automaticamente. Fizeram um baita de um artigo sobre isso, sobre mostrar foto para as pessoas e o cérebro ativa como ameaçador ou não. Não, eu não tô achando. A hora que o córtex pré-frontal assume, ele fala, não, eu não tô me sentindo ameaçado. Só que não foi o que os sinais elétricos disseram antes. A resposta cerebral para esse tipo de estímulo é muito rápida. E ela tá relacionada com a experiência do sujeito e o contexto sociocultural. Por quê? Quando foi que o meu cérebro identificou que isso pode ou não ser ameaçador? Então, sabe? Então, tanto a relação, para finalizar, genética, ontogenética, cultural, elas estão emaranhadas, como se eu não pudesse separar o H2O aqui da água, e eu nem sei se é possível, de repente um cara lá e fala, não, é muito fácil fazer isso, tá ligado? E a relação cognitiva emocional. Tá tudo isso junto, cara. Então, quando eu recebo a informação e falo, eu acho... Cara, primeiro, esse eu é uma autorreferência que acha sobre o quê? Sobre uma coisa que me fere e é complexa ao mesmo tempo. E olha que louco, porque quando a gente fala de prática baseada em evidência, a gente está falando de um pesquisador, de um cientista que vai estudar algo, e esse cara ele tem toda essa complexidade de comportamento que o Michael acabou de falar.
Então exigir que esse cara não tenha nenhum viés ideológico, nenhum viés de buscar um resultado específico para aquela pesquisa, que é um dos fatores essenciais para que aquela pesquisa seja considerada robusta ou não, válida ou não, relevante ou não, é muito difícil. Não, ele, né? Os outros organizadores, sim, não, o local... Eu tô simplificando em uma pessoa, mas via de regra, as pesquisas são feitas por mais pessoas. E todas elas passam por isso, né? Exatamente. Do tipo assim, sempre que eu aprovo um artigo, a gente ganha muito dinheiro. Mas não é pelo dinheiro, porque a gente tem que ser imparcial. Percebe que você... Cara, e aí, né, você falou outro dia que eu tava na pegada do Skinner. Cara, eu acho ele bem genial, na verdade, a psicologia behaviorista, só que eu tô lendo bastante sobre a cognitiva comportamental, mais Aaron Beck. Cara, e de novo, eu acho muito melhor casar os dois do que separar. Porque os processos cognitivos do cérebro, eles são do cap... Mas muito olha foda, cara. Porque o teu cérebro ele fica lançando pensamento numa puta frenesi, cara. Porque não parece que é uma disputa dentro da ciência, não parece que tem uma disputa entre conceito A e conceito B? E aí é difícil conceitualmente. Por que é difícil conceitualmente? Porque as pessoas têm o receio de tipo, não, peraí, eu vou concordar com o Michael, mas eu não posso concordar com o Michael porque a opinião dele é divergente da minha. E eu não posso concordar com ele porque a gente tá disputando o mesmo bolo de dinheiro. Né? Pensando no lance da pesquisa. Então, ao invés de eu concordar com ele, eu falei assim, vem aqui, vamos criar uma terceira via, o que foi tão dito. Vamos criar uma terceira via de um pensamento compartilhado? Não. Você pensa assim, então tem que tentar pensar diametralmente oposto, porque a gente tá disputando o mesmo bolo de dinheiro, trazendo pra parte... E é legal, disputando o quê? De repente, a mesma grana, ou o mesmo status, ou o mesmo reconhecimento, né? Ou a mesma vitória. Percebe como é uma conotação cultural? Então, por que eu tô produzindo esse comportamento? O que eu ganho em troca? E aí, esse que é o lance. Aí que vem uma pegada que eu acho muito louca com relação à produção de conteúdo, é que você tem uma produção de artigos científicos e pesquisas enorme, que é motivada pelo quê? Pelo dinheiro em que você vai ter de volta, né? Pelo retorno financeiro, pelo status e tudo mais. Mas qual é a relevância que esse estudo tem para a comunidade? Porque no final das contas, esse estudo tem que ir para algum lugar. Essa pesquisa tem que ter relevância na sociedade de um modo que seja impactante. Porque eu vou fazer essa pesquisa para quê? Né? Para um bem maior da sociedade. Tanto que foi uma coisa que a gente viu ontem que o Léo Costa... Que pra quem quer estudar mais sobre isso... Léo Costa é a lateral esquerda do Fluminense hoje. Menino bom, já. Léo Costa PBE, underline PBE, alguma coisa assim. O Instagram dele que fala bastante sobre prática baseada em evidência. Aí, mano, esqueci o que eu tava falando. A respeito de... Que ele fala acho que é pros alunos, quando apresenta alguma tese, alguma coisa assim, ele fala, mas fala aí, que isso vai... influenciar na sociedade, né? Sim, mas não era isso que eu ia falar. Não era? Então tá. Rapidão, já lembro já. Mas aí ele pergunta pros alunos, tá, beleza, me fala aí, o que isso aí vai influenciar? Aí os caras vêm com um discurso muito genérico, não, porque isso é um bem maior que vai trazer, cara, e não traz aquela coisa. Peraí, isso é lindo, cara, porque falando disso aqui é bem genérico, mas voltando, que ele tava citando na época da pandemia e perguntaram, mas por que foi feita a vacina tão rápido? Ele falou, primeiro, teve vários aspectos. Um deles, talvez, ele não cita como principal. Isso é algo que eu tô pensando. Que eu penso sobre. Talvez o fato de toda a comunidade científica ter voltado para a produção de vacina e todo o dinheiro das grandes laboratórios terem voltado para a vacina, porque eles não estavam dividindo com outras coisas. Não, o foco dos caras era, vamos para cá, vrum. E tava o planeta inteiro focado nisso. Então, esse engajamento específico em algo talvez tenha sido um diferencial para se produzir em um tempo recorde o que foi produzido. Teve alguns atropelos no processo da produção, mas assim, no tempo que pôde ser feito, só foi possível por conta desse engajamento de vários atores dessa produção estarem focados nisso daí. Né? Que a grosso modo é o quê? Cara, quando a comunidade científica, de repente, se engaja em algo que é comum a todos, e é muito louco, a gente falou no episódio que o Lucas veio, sobre o lance da cooperação. Então, naquele momento, o perigo era para todo mundo. Então, não tinha mais eu contra eles. Mano, agora é nós contra esse vírus. Nós todos. Depois a gente discute se eu não gosto de você, se eu não gosto de você. Mas agora a gente tem um inimigo em comum. Mas percebe como isso é efêmero?
É verdade, cara. Isso é muito legal. No sentido de, eu lembro no começo, quando eu entrei em casa, eu fiquei 12 dias dentro de casa. Por quê? Provavelmente minha amígdala ficou hiperativa, a gente tá passando por perigo. 12 dias. Aí eu tive crise de ansiedade, que achei que era Covid. Liguei nos... Olha, então, é legal isso. Olha a emenda de coisa. Eu liguei no 0800 do hospital. Daí ela me disse assim, cara, não tem o que fazer, você vai ter que vir no hospital. Falei, de repente não é. E eu vou ir e de repente pego. Ela falou assim, é um risco que você tem que correr. Cara, ela foi super seca comigo, sabe? E aí, será que a dona Geralda, ou seja, a médica, também não estava transtornada com o acontecimento? Sim. Né? Ela perdeu um pouquinho da humanidade que ela tinha ali. Porque eu acho bonito eu acho bonito saber disso. E eu acho que legal vocês saberem também. Quanto mais ativo tiver a sua amígdala, é possível que exista uma hipofuncionalidade do seu córtex pré-frontal, que avalia de forma complexa o contexto. Então, eu estou muito estressado, eu estou mais burro. É fisiológico isso. Então, quanto mais estressado eu tô, mais o seu córtex pré-frontal tá prejudicado para analisar, mas o André não tem nada a ver com isso, cara. Por que eu tô falando assim com ele? Isso pode levar um tempo, né? Um tempo do estresse abaixar, ou aconteceu alguma coisa em cima que te deixa mais estressado, aí o seu foco atencional vai para outra coisa e você até esquece que teve uma conversa com o André. E ficou essa mancha que pode ou não, dependendo do André, permanecer, né? Eu tô dando um exemplo. E aí, cara, do que você tava falando sobre os acontecimentos. Vai e desempenha um papel. E na clínica psicológica, eu tô vendo isso na faculdade, o sujeito chega lá, ele ou ela, né, criança, adolescente ou adulto, fala, eu não vejo sentido na vida. Porque a quantidade de estímulo que ele tá recebendo é tão grande que o cérebro dele não tá conseguindo recorrer a mapas de emissão de comportamento. Fala, eu não sei o que fazer. Sabe, ele tá lá tentando dar conta da frenesi da vida, do frenesi da vida, e ele fica sem chão. E aí a ideia do psicólogo é falar, vem aqui, qual é que é? Aí a gente começa a contar uma história, né? Construir uma história junto com ele, né? E a ideia do psicólogo não é assumir o protagonismo da vida do outro, mas ver se ele consegue reconstruir a história dele, perceber que todas as tabelas de valores de certo e errado, elas são subjetivas, e as que fizerem mais sentido para ele nessa construção, talvez que o torne apto de novo, né? Entre aspas, a cura dele falar, entendi. Por que caminho recomeçar? Olha como tudo isso tá entrelaçado, cara, porque tem o cara ao mesmo tempo que tá bombando. Sabe, aquele cara que consome atividade. Tá na empresa lá, conversa que não dá muito chabu em casa, né? Um pai médio, mas na empresa tá lá e ele manda o negócio e curte a competição. E chega no topo e não sei o que lá. Então, se mata ou não aos 60 anos de idade, né? Pela quantidade de estresse que ele acumulou. Entende como é subjetivo? E é isso às vezes que... Não, é tão subjetivo e toda essa percepção, ela depende, e aí pra mim faz muito sentido, depende diretamente do contexto e da cultura que você está inserida. Ou você está inserido. Porque de repente você deu o exemplo da não sei quem que te atendeu, com quem você falou no hospital. Se foi enfermeira, se foi médico, se foi só uma atendente. Márcia. Vamos pegar a Cleide, por exemplo. Márcia Teixeira. CRM, eu tenho CRM dela aqui. De repente ela falou pra você, você não tem opção. Na cultura brasileira, onde a afetividade é muito valorizada, o modo como a pessoa te fala, a pessoa pode mano, fez uma merda com você. Cagou em você, mas falou de jeito bonitinho, você fala, gostei dela. Ela resolveu o seu problema? Não. Mano, então o que adiantou? Por outro lado, essa pessoa ela pode falar assim, cara, a situação não é essa. Se gostando ou não, é isso. E aí, de repente você se doeu. Não que você tenha se doído, mas de repente você se doeu. De repente, numa outra cultura... Foi o caso. É o quê? É assim, você fala, tá bom. Por quê? Porque esse lance de você encontrar as palavras certas pra falar algo não é tão essencial assim. Manja, então aí beleza, a gente pega um artigo ou que foi isso, feito... ou essas são as palavras certas nessa cultura, né? Exatamente, eu tô trazendo esse exemplo. A pessoa se sente satisfeita por ter sido claro o suficiente. Porque assim, de novo, a gente vendo esse Léo que eu acabei de falar pra vocês, falando sobre como é o processo científico em outros países, a Austrália, onde tem a grana e todos os setores fazem tipo um congresso interno para ver quais são os projetos que vão se inscrever para ganhar esse dinheiro, a verba da pesquisa. E assim, de repente foi nós três lá. A gente escreveu um projeto, foi nós três, a gente vai apresentar esse projeto para essa banca interna e tem os avaliadores internos que vão falar pra gente, tá bom o projeto, melhor aqui, melhor ali, e manda o projeto para poder concorrer a verba ou não. Ele falou que lá é o seguinte, o cara que é da comissão interna, ele olha pra nós três e de repente fala assim, o projeto tá bom, só que vocês precisam tirar o Fabrício do jogo. Porque o currículo dele é ruim e ele vai derrubar o projeto de vocês. Eu já vi falando isso faz tempo. Ele não é bom o suficiente.
pro projeto de vocês agora. E aí o cara fala assim, e aí o Léo falando que ele, enquanto brasileiro vindo de fora, olhava e falava assim, cara, o cara acabou de te dar no meio. Ele falou assim, vai fazer o quê? O jogo é esse. Então, tipo, era algo que pra eles é bem prático. Não, é isso, cara. Então, e aí que tá. E aí, de repente, você traz pra um outro contexto, e é por que eu tô falando disso. Porque aí você pega a pesquisa ela pode ser a mais robusta possível, com todos os critérios que a ciência, que a comunidade científica valoriza para ser uma pesquisa séria, tem uma amostra significativa, enfim, tem tudo. Só que ela foi feita lá na Austrália. Tá, então o grande lance é, se eu vou usar isso para tratar meu paciente, o meu cliente, sei lá o que, aqui no Brasil, não é só eu pegar aquele papel, porque senão seria muito simples, era só pegar os artigos fodas e ler, deixa eu ler, é isso daqui, eu venho aqui e reproduzo. Não, você tem que analisar o contexto. Tá, como é o meu paciente? Quantos anos ele tem? O que ele faz? Onde a gente tá? Então, eu acho que esse é o grande papel de quem, de fato, quer trabalhar desse modo, com a prática baseada em evidência. É pegar quais são os trabalhos, qual é o material científico que é relevante, que é robusto, e dentro do contexto que ele está, como que ele vai fazer isso? São os 3 pilares da PBE. Sim. Que é a melhor evidência disponível. Então, você fez uma formulação de caso, de contexto. Quais são as melhores evidências, ou qual é a melhor evidência disponível para aquele contexto, para aquele caso. Tá. A expertise do cara que está fazendo, né? Se o cara domina ou não, porque de repente você vai atrás da evidência e não faz ideia como aplicar ela. Aí ela fica uma parafernália. Você vai fazer uma customização que, consequentemente, descaracteriza a evidência, né? Sim. Né? Por exemplo, sei lá, você tem que fazer uma plantação no fundo da sua casa, aí não sabe mexer com isso, usa um produto que você acha que é parecido com o produto, então... Isso que é o lance, tipo, a pesquisa científica, que ela é robusta, para você validá-la, você tem que trabalhar no mesmo contexto, com as mesmas situações. Tem um artigo... Eu não vou lembrar o artigo que eu comentei com o Michael. Que eles pegaram... O Michael vai falar daqui a pouco da terceira. Vou ficar com o dedo aqui. Eles pegaram ratos. Olha que louco, pegaram alguns ratos. E a intenção dos caras era fazer a pesquisa em lugares diferentes, mas tentando reproduzir o mesmo cenário, o mesmo contexto. Então, vamos pensar que um estava em Piracicaba, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Tá. Primeiro momento de estresse que os ratos iam passar. Deslocamento. Então... Qual que é o deslocamento máximo? De Piracicaba e Rio de Janeiro vai dar, sei lá, 4 horas. Então eles deixaram os ratos de Piracicaba e que iam para São Paulo passando pelo mesmo tempo, pelo mesmo período de estresse que os ratos do Rio de Janeiro, simulando o trânsito. Beleza. Isso foi o primeiro cuidado que eles tiveram. Qual é o tipo de sei lá, da caixa que o rato vai ficar? É uma caixa de 30 por 30 com luz. Então eles reproduziram exatamente igual tudo. E começaram a fazer os testes. Esse teste foi feito nos Estados Unidos. E começaram a fazer os testes. E chegaram a resultados diferentes. Beleza. Quando eles foram fazer a revisão dos testes, e começaram tal coisa, foi feito igual. A luva é a mesma luva. Mesmo laboratório. O que era diferente? A caneta que eles marcavam o rabo do camundongo. Então, a caneta que foi utilizada pelos 3 pesquisadores eram 3 canetas diferentes. Ou seja, aquilo... Então, para marcar o camundongo, ele faz um risco no rabo, enfim, uma marcação para eles saberem qual o camundongo que eles estão usando. A substância utilizada nas canetas influenciou o resultado do teste. Então, percebe como é muito fino para poder ser é relevante ou não? Sim. Tudo isso? Pode botar para terceira. O que também mostra como é importante a responsabilidade da coisa, né? Você fala, encontrei um resultado esclarecedor. Aí você vai ver a pesquisa, o artigo... A metodologia é péssima. Sim. Só que o impacto aquilo pode ter socialmente, que é o lance é gigantesco. Aí percebe a negligência? E aí começou o telefone sem fio, cara. Aí começa uma igreja em cada esquina falando de coisas diferentes, imaginando a partir do mesmo pressuposto. E aí sobre a PBE de novo, então é a melhor evidência disponível para aquele contexto, para aquela formulação de caso. A expertise da pessoa que vai aplicar e a preferência dos envolvidos. Eu não posso enfiar a goela abaixo num sujeito, porque, é a melhor evidência disponível, você tem que engolir isso. Porque aí eu estou desrespeitando, né, essa cumplicidade da questão. Então eu tenho que verificar com os envolvidos aí, o que vocês acham disso? Sabe? E aí entra a questão do diálogo. E não é fácil, cara, porque trabalha com percepção. Se você consegue, eu estou colocando meu ponto de vista, mas é contrário meu. Então, por favor, diga o seu.
E a gente vai ficando nessa, isso aqui é interessante. Continuo discordando disso. Olha como eu acho sofisticado pra caramba isso. É fácil? Não. E aí entra... Porque o lance do emocional e do cognitivo tá imbricado. Sim, e pra mim, esse lance do contexto em que a gente tá inserido, cara... Então vamos pensar o seguinte. Não vou trazer o meu caso. Eu sei que a gente tem, como a gente falou algumas vezes, a gente tem 3 itens básicos pra ter uma vida mais... com bem-estar mais satisfatório, que é alimentação, atividade física e sono. Só que tem um quarto que pode ferrar esses outros 3, que é o contexto que está inserido. Então, beleza, o fato de eu saber que o sono é tão importante, primeiro que não vai garantir que eu vou ter uma boa noite de sono. Segundo, o contexto que eu estou inserido, minha filha está com 6 meses. Tem noite que eu consigo dormir 4 horas seguidas, 3 horas seguidas, eu não consigo dormir 6 horas seguidas. Então o contexto ele é mais forte do que eu saber que todos aqueles outros 3 itens são importantes. Né? E dentro disso que o Michael acabou de falar, de como essa percepção pode influenciar, e como esse diálogo, de repente, ele é importante, vamos voltar de novo ao que a gente conversou quando o Ricardo, neurologista, quando o Ricardo veio aqui. Como que é o dia a dia do médico? Eu vou trazer a medicina porque acho que é algo mais tá num ponto extremo. Como que é quando o paciente chega para conversar com o médico? Primeiro, será que o médico está munido de todas as informações de quais são os artigos, qual é a produção científica mais relevante sobre aquele caso? Segundo, ele tem tempo para chegar para o paciente e falar assim, vamos conversar então, deixa eu entender o que acontece com você. Ou é uma produção constante de vai e toma remédio, pum, carimba. E quanto mais pacientes passar por ele, melhor. Manja. Então por isso que esse contexto influencia diretamente no modo como as coisas acontecem. Toma corticoide e azitromicina. Toma. E outra, vou além, né? Eu gosto de falar vou além, como eu percebi que eu falo vou além. Porque eu sou um cara sensível, né, cara? E às vezes conversa mesmo espírita, além. né? Além do outro mundo, assim? Isso. Exatamente. Falo com gente que já morreu. Ela não responde, mas... Peraí, que ela tá respondendo cara, aqui. Ó, você vai no médico, né? Daí ele fala assim, tem isso aqui, né? Você toma... Cara, e outra, medicina é uma baita de uma profissão historicamente supervalorizada. Aí o cara passa o negócio, você melhora... Por que você vai ficar questionando? Não, peraí, deixa eu ver os efeitos colaterais, deixa eu ver pesquisas que evidenciam de forma robusta ou não. Você melhorou, resolveu o teu problema. Percebe como... Segue a vida. E outra, isso se torna um hábito. Se torna um hábito de toda vez que eu tenho problemas, aí a gente fala de funções sociais. Sempre que eu preciso comprar pão, vou na padaria. Toda vez que eu vou na padaria, eu saio com pão. Probabilidade de reproduzir esse comportamento de novo. A de comprar pão na padaria é maior. Exato. Se associa daí. O código, né? Padaria, necessidade de comer um pão e frequentar a padaria, logo a padaria vende pão. Médico, advogado, escola, podcast, aí você vai fazendo... E aí entra na questão filogenética da coisa. O teu cérebro, ele trabalha com facilitação de comportamento. Então ele vai criando mapas comportamentais desde o dia que você nasceu. Esses mapas comportamentais, eles estão enraizados em processos cognitivos, emocionais e, consequentemente, comportamento. Que é como se englobasse tudo isso. E ele não tem por que ele ficar revisitando toda vez tudo que você vai fazer. Eu vou conversar com o André. Quem que é o André mesmo? Vamos lá. Não, eu tenho uma imagem prévia. Quem é o Fabrício mesmo? Onde é o podcast? É o mesmo caminho de sempre, até um dia que você descobre que tem um caminho mais rápido. Você fez 5 anos no mesmo caminho. Porque são coisas assim, de novo. Por que conversar sobre isso é menos importante do que aquilo? É uma relação pessoal. Pra mim é fundamental descobrir todas as rotas possíveis para chegar em determinado lugar. Então é provável que sempre que eu vá para um determinado lugar eu estude com firmeza quais são os melhores caminhos, os caminhos mais rápidos, onde eu pego menos trânsito, ou o caminho que passa por menos problemas, porque isso é pessoal. Caso contrário, médico receitou, fui curado, próximo, cara. Aí você descobre de repente que você tem pedra no rim por causa de um medicamento que você tomou depois de tantos anos, fala, putz, cara, não devia ter tomado isso. Sabe aquela sensação de, putz, se eu soubesse, não tinha feito isso? Então, e é lance... Olha como é complexo. É complexo, tão complexo que a chance de você encontrar um caminho que dê errado, ela é muito maior do que a chance de você encontrar um caminho que dê certo. Nesse processo, tipo, beleza, quando você for vir pra cá. Qual que é o caminho mais rápido? Tem um caminho mais rápido só. Qual é o caminho... Tem um caminho... Por tempo. Tá. Então, tipo, pra cada variável que você traz... Tem um caminho só que é o que te dá o resultado. O melhor resultado. Como ele traz pra ciência, a mesma coisa. Então a chance de você... Por isso que o
de novo, vou trazer o lance do Léo. Ele falando ontem que quando você parte de uma evidência nula, ou seja, você não tem interesse em algum em achar ou provar uma resposta. Por quê? Porque a chance de você encontrar algo que não dá certo é muito maior do que a chance de você encontrar algo que dê certo. Por quê? Porque para dar certo tem um caminho só. Para não dar certo tem uma infinidade de caminhos, uma infinidade de possibilidades. E na ciência ainda dá certo, só que nossa, é muito subjetivo. Em que aumenta a probabilidade, vai. Uhum. Só que, mas mesmo assim, se eu parto do princípio que eu quero provar que vai dar certo, o que eu tô fazendo? Eu tô enviesando completamente a minha pesquisa e deixando de considerar tudo aquilo que pode dar errado. Uhum. Porque eu preciso que encontrar o resultado que eu quero. Por que eu preciso? Por uma série de fatores. Porque eu tenho que produzir maior quantidade de artigos, porque estão me cobrando isso, aquilo, porque eu tenho 2 anos para fazer um mestrado, porque eu tenho 4 para fazer doutorado, porque eu tenho que entregar o quanto antes, porque por ano eu tenho que produzir não sei quantos artigos e publicar não sei quantos artigos. Exato. Vendo, né, ontem e agora a nossa conversa aqui, lembrou muito quando a gente foi fazer nosso TCC da pós, da pedagogia, que a gente tava, a gente falou, bom, vamos usar, né, a pedagogia no ensino fundamental, ensino médio, ensino fundamental. Então a nossa percepção a gente vai usar a pedagogia da cooperação, vai dar super certo, cara, vai ser divisor de águas ali pro negócio. Então a gente já foi pensando, a gente já foi enviesado pro negócio. Fomos enviesados. E aí chegou no meio do caminho. Tanto que no final, a hora que a gente foi apresentar, o pessoal falou assim, então quer dizer que diminuíram os conflitos nas aulas? Eu falei, não, mano, aumentaram os conflitos nas aulas. Por que aumentaram os conflitos? Porque durante as aulas eu queria queria propor que as crianças tinham que ter autonomia para falar o que elas queriam falar. Uhum. E a partir do momento que eu dava autonomia para elas falarem, aquela criança que tava lá e não gostava da aula, ela falou, não, professor, eu não gostei. Porque eu dei a possibilidade para não gostar. Uhum. Então, tipo, percebe que eu queria provar que iam diminuir os conflitos, mas aumentaram os conflitos porque eu trabalhei com uma questão de autonomia, de dar liberdade pra pessoa falar, que até então ela não tinha. Então não é que não tinha conflito antes. É que a pessoa ela não sentia a vontade de levantar a mão e questionar o que eu tava fazendo. E a partir do momento que eu dei essa possibilidade, aumentaram os conflitos dentro das aulas. E percebe como isso tem relação com a percepção? Fala, cara, hoje foi o máximo. Uhum. E a pergunta foi o máximo na sua percepção pessoal, né? Sempre é pessoal, mas na sua percepção isolada e pessoal, ou você foi conferindo realmente com todos os envolvidos? Ou escutou só os dois ali, que acharam massa, que ia falar, dar um feedback, que foi legal. Só os dois. E o contrário é interessante, cara. Porque, por exemplo, na TCC tem essa relação de catastrofização do sujeito. Às vezes o que ele escuta foram 8 comentários. 5 foram muito bons. Vamos fazer a conta aqui pra não fazer merda. 5 foram muito bons. 1 foi neutro, assim, nem bom nem ruim. E 2 foram... Um foi ruim e o outro foi péssimo. Uhum. De repente, esse péssimo, ele sobressai. Fala, cara, putz, eu acho que eu tenho que melhorar minha dicção, cara. Eu tenho que melhorar minha presença de... Aí você começa a resgatar termos. E de repente você nem acredita nos termos. Minha presença de palco, meu comando de voz, sabe? Minha persuasão. Putz, eu lembro quando o Pablo Marçal falou que eu tinha que me posicionar. Aí você começa a resgatar gente na sua cabeça. E aí você fica, cara, catastrofizando as coisas. Isso gerou um estresse que pode ou não se generalizar para outros contextos, dependendo da quantidade de eventos como esse que você experimenta de novo. Então, quanto mais você se expor ao estresse, mais sensível ao estresse você fica. Se você tiver predisposição, cara, você vê como é sutil tramar o comportamento do sujeito? Porque ele está recebendo, né, cada um de nós, uma pancada de estímulos, cara. Uma pancada de estímulos. Que vai no final das contas, caminhar nesse lance de tipo, peraí, como é a minha percepção de tudo isso? E percebe como a minha percepção de tudo isso? Qual é o contexto que eu estou inserido? Eu acho legal essa coisa de minha. Desde que eu nasci até agora, qual é o contexto que eu estou inserido que fez com que esse tipo de evento me levasse para esse ou aquele comportamento? Ou melhor, mesmo sabendo que eu tenho quando eu chegar nesse ponto, eu tenho uma necessidade de caminhar para um lado, só que todo o contexto que eu estou inserido, e eu vou me trazer de volta como exemplo, eu sei que agora, porque eu sei que para eu produzir mais, para ter uma performance melhor, enfim, eu tenho que ter uma boa noite de sono, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter uma atividade física. Só que no contexto que eu estou inserido hoje, eu estou só com contenção de danos. Manja? O que dá para fazer? O que dá para fazer é isso. E vamos caminhar no que dá para fazer. Mas lembra que a gente falou sobre a pirâmide? Pirâmide do Egito, lembro? Que tinha sobre... Como chama as pirâmides? Quiser. Como? Sobre...
Alimentação, atividade física e sono. E aí o segundo patamar da pirâmide, e a pirâmide é didática, porque a nossa espécie tem uma questão histórica com símbolos. Isso também é questionável, porque a gente tem que pesquisar sobre. Mas vamos ficar com isso. Aí o segundo patamar da pirâmide é a rede de apoio. Uhum. Então a hora que fala assim, viu? Não, tô passando por conflito, mas tá tudo bem. Os conflitos são inerentes à vida, não sei o que lá. Se de repente não tiver alguém para reforçar isso, eu posso não acreditar. Sim. E eu começo a catastrofizar no sentido de, mas não é verdade, porque o meu pai, cara, dizia, ou porque eu tenho aquela experiência com o meu amigo que sempre teve sucesso na escola e eu não, ou aquele cara da faculdade que tirava sempre as melhores notas e eu não era tão bom assim, e hoje eu recebo tanto por mês, mas tem gente que eu considero importante que recebe o dobro. Uhum. Cara, eu sou um bosta, eu sou muito ruim, não, né? E aí, essas vozes, elas vão se automatizando na DMN. Ou rede de modo padrão. E elas vão se padronizando na DNM, e aí que é o lance do ATCC, do cognitivo. Porque o teu cérebro ele é ótimo em gerar contexto, cara, E as vozes têm um baixo custo e uma facilidade imensa de serem produzidas dentro da sua cabeça. Uhum. Aí teus pensamentos ficam lá por um hábito comportamental de acordo com o teu histórico de vida, e você vai se sentindo realmente de acordo com esse contexto que você está criando. Eu realmente não sou tão bom assim. Isso vai te entristecendo. Isso vai mudando a tua percepção sobre a vida e sobre as pessoas, porque quanto mais entristecido você tiver, menos atividade no córtex pré-frontal e nas tuas funções executivas. Quais são as funções executivas? Flexibilidade cognitiva, inibição de comportamento e memória operacional. E aí eu vou tomando isso como verdade, cara. Sabe? E ninguém me conta. Então percebe como é delicado a rede de apoio? De repente você tem uma rede de apoio que é um pai que te bate. De repente você tem uma rede de apoio que é uma mãe que te bate. Ou um irmão que te bate, ou uma escola hostil, ou um bairro hostil. Vamos ver se... Eu acho que encaixa uma coisa que eu vi ontem. Tem tudo a ver com isso aí. Vamos ver, hein? Qualquer coisa, vocês estão abertos a falar, não, nada a ver, tá? Mas, assim, ontem eu tava... Não falar isso, a gente vai eu estava escutando... Eu tava tendo um jogo do CS, né? Um campeonato. Aí eu deixo de fundo e vou escutando... Jogo do quê? CS. Counter-Strike. Ah, moleque. E aí, beleza, eu coloquei no canal né? do Gaules. Isso aqui é um recado pro Gaules, tá? Que eu não consegui. Eu ia escrever nos comentários lá. Ele não ia ler. Uma que ele não ia ler. E outra que eu não consegui, pelo navegador, sei lá, não tava conseguindo escrever no chat. Beleza. Ele começou a falar algumas coisas lá de como antigamente, né, se poderia fumar nos aviões, restaurantes e tudo mais. E aí, no decorrer do tempo, vai falando, cigarro faz mal, que não sei o que lá, cigarro mata. E aí foi tendo vários estudos pra falar, cigarro faz mal pra sua saúde. Aí beleza, foi indo até que hoje não pode fumar em tal lugar, não sei o que lá. Hoje tem os negocinhos avisando atrás de cigarro. Isso, né? pra sua e pro do outro, né? Que não fuma de repente. Beleza, teve altos estudos nisso. Aí ele falou assim... Mas o que ele ficou intrigado é que hoje, né, a forma que ele falou foi, como nós estamos ficando mais inteligentes no decorrer do tempo, como pode as pessoas ainda estar fumando Viper, não sei como fala. Que segundo alguns estudos, é tão mais prejudicial quanto o cigarro. E as pessoas estão fumando mais isso do que cigarro ultimamente. E aí o que eu queria comentar é assim, não é que estamos ficando mais inteligentes. Estamos ficando com mais informações, tendo acesso a mais informações e não sabendo o que fazer com essas informações. O que analisar essas informações. Olha. Que da hora. E aí... aí vem muito o que estava falando a respeito dos artigos. Tá, beleza. Eu li um artigo só, não vou tomar aquilo ali como a certeza absoluta para minha vida. Supondo que dá para entender o artigo, né? Tem um artigo que você lê que você fica assim, louco. Véio. Então, até no dia que o professor veio aqui, eu fui atrás de um artigo lá, que eu vi uma publicação do cara falando, vê se pode isso, né? A respeito da vacinação da Covid, que eles pegaram enfermeiras, mulheres, né? Em tal hospital, eu não me lembro se era na Inglaterra, então fizeram um tanto lá, 30 enfermeiras e elas tiveram algum resquício, alguma coisa assim, um sintoma por causa da vacina, mas foi tipo, 0,5%. Então a hora que o cara repostou esse artigo no perfil dele, falando, olha isso, né? E aí aqueles comentários, por isso que eu não tomei vacina, e que não sei o que lá.
até então, eu falei, mas cara, tá, beleza. Aí eu fui lá, atrás do artigo, traduzi, entendi o quê? Metade da coisa. Mas deu para entender que foi uma porcentagem muito baixa e só ali. Não teve outras enfermeiras de outros países, de outros hospitais. Foi de um hospital só aquilo ali, tá ligado? Não basta você ter o artigo, né? Porque foi o que a gente falou agora há pouco. Não basta você ter uma evidência. Você tem que ter uma evidência que ela tem que ser relevante. E tem que ser robusta. Tem que ter pro mundo científico, ela tem que ter alguns pré-requisitos para de fato a gente considerar ela importante. E ainda eu escrevi no comentário do cara que postou. Eu falei, alguém aqui entrou no artigo e leu, traduziu e leu? Não li, mas né? Ninguém respondeu, cara. Não tive uma resposta ali. Então, é essa coisa, né? Então, entendendo aqui o que vocês falaram hoje aqui, de não simplesmente uma fonte. Vamos procurar, vamos saber do que está acontecendo aí, o que ele está falando. É isso mesmo? E acho que vai além da quantidade de fontes. Vai a credibilidade que aquela fonte tem. Sim. Porque a gente tem um perfil. A gente acabou de citar o perfil do Léo, que ele fala sobre prática baseada em evidência. Tem o Igor, que fala sobre prática baseada em evidências. E de repente, os dois canais hoje, os caras estão bombados, sei lá. Vamos supor, acho que chegam próximo disso. Que os dois juntos tenham, sei lá, 600 mil seguidores. Ou beira. Não, pode, vai juntos. Vai que eu procuro aqui. Vamos imaginar que os dois juntos chegam a 1 milhão de seguidores. Beleza. Então são dois perfis que estão tratando desse assunto e trazendo conteúdo baseado em evidências científicas. 243 mil o Léo. 243 mil o Igor. Bom que eu já ponho o Igor que tá no primeiro aqui. 80 mil. Então são 350 mil seguidores. O YouTube tem 3,4 milhões, tá ligado? Aí beleza. Mas vamos pensar, vamos tentar comparar. Você tem dois caras que estão trazendo conteúdo relevante. É que a VTube não produz conteúdo que vai refutar o que esses caras estão fazendo. Mas aí de repente... Mas isso que ele falou é interessante, cara. Então aí de repente você tem sobre alguém que, não sei por que motivo, fala ao contrário do outro e tem 1 milhão de seguidores. Manja, ele fala por quê? Porque ele recebe de tal lugar, porque ele tem uma experiência empírica, um resultado empírico que fez sentido pra ele, e por algum motivo esse cara tem 1 milhão de seguidores. Aí o que você vai fazer? Principalmente em tempos de rede social, onde a quantidade de seguidores para algumas pessoas é sinônimo de autoridade, então você tem uma falsa percepção que aquela pessoa é autoridade naquele assunto, pela quantidade de seguidores que ela tem. Você olha, então esse cara que tem 1 milhão, ele tá falando a verdade. Você fala, não, mano, esse cara tá falando uns bagulho nada a ver. Tá ligado? Que serviu pra ele, mas só pra ele, num contexto muito específico, e quando você deveria ouvir outras opiniões. Sim. Então, eu tô indo pra essa área, assim, né, cara? Porque não era pênalti. Eu tô indo pra essa área, assim, do tipo... a gente passa por isso. Como se diferenciar na coisa? E aí entra as perguntas. Por que você quer se diferenciar? Se você é um sujeito... Percebe como é paradoxal? Você já é um sujeito único, inédito. Aí você quer se diferenciar. Tá ligado? Pelo status, pela aprovação, pelo reforço, pelo valor que eu posso receber em troca, o valor monetário. Por quê? Porque quando eu recebo o valor monetário, de repente eu consigo pagar uma escola melhor para meu filho ou manter um estilo de vida em que eu consiga fazer viagens ou consumir produtos que gerem uma dopamina histórico-cultural de, isso é gostoso. Status, porque eu recebo reforços no encontro com outras pessoas de, que legal que você está fazendo, hein? Isso é muito bom e tal. Reconhecimento, porque eu sou convidado para ir em outros lugares, porque eu sou reconhecido pelo que eu... Entende? Como isso está imbricado? Então eu tô tentando... mas aí, olha que louco isso daí. Porque pode ser que em algum momento, todas essas recompensas que você recebe, e isso acontece muito na produção científica, que toda essa recompensa que você recebe pelo conteúdo que você está produzindo, não dê tanto resultado quanto a veracidade, ao você realmente procurar se aquela informação é verdadeira, se aquilo ali faz sentido e tudo mais. Aí, de repente, se você falar que uma coisa mas nem é tanto assim, você vai ter um retorno financeiro, você vai ter mais pessoas curtindo o seu comentário, porque de repente foi um comentário, foi um conteúdo mais impactante, que chegou em mais pessoas. Você fala, opa,
Um vídeo seu aleatório chegou a, sei lá, 1 milhão de visualizações. Aí você percebe que se você ficar tocando naquele assunto lá, você, é lógico, mas tipo, aí você parte do que hoje, que não ter um conteúdo que ele seja baseado em evidências robustas, cientificamente comprovadas, tudo blá blá blá, é o meu principal valor para produzir conteúdo. E eu quero recompensa por isso. Só que a recompensa começa a não chegar tanto assim. Então, mas aí... Aí viraliza um vídeo que você falou um bagulho nada a ver. Mas aí eu indico a leitura de Miguel Nicoleles. Muito, muito além do nosso eu ou o cérebro verdadeiro criador de tudo. É aquilo que a gente está falando. Essa sensação, isso aqui, de repente a gente encontra artigos sobre isso para dar um embasamento, para não ser só viagem na maionese. Toda a sensação e a percepção da realidade, ela é uma ficção pessoal. É uma ficção pessoal, esse nome é forte porque gera engajamento. Uma ficção pessoal porque você está decodificando a realidade por pressupostos que você acha que você tem controle. Então, por exemplo, a hora que você contou a história lá... Qual foi a última história que você contou? Do artigo. Cara, então lê artigo científico. Se a pessoa já tem uma preguiça para ler, e não é que ela decidiu ter preguiça para ler, isso é um comportamento reproduzido por meio da quantidade de estímulos que ela recebeu na história. Mas daí vai ter gente que fala assim, não, eu acho que ela é preguiçosa. Ok, entramos em outro debate. Sobre o que você acha, o que eu estou dizendo. Então eu vou continuar no meu raciocínio. Você não reproduz comportamentos porque você é. Isso é uma facilitação por meio das suas experiências históricas. Ou seja, seu cérebro se habitua a se comportar de determinada maneira. Isso não é uma opção. O que é uma opção é perceber isso e de repente falar, mas peraí, eu estou desconfortável. Ou seja, se isso não gerar uma sensação emocional de dor, de desconforto, você não vai mudar, cara. Então eu acordo meio-dia. Não recebo nenhum tipo de estímulo aversivo por isso. Minha mãe prepara a janta lá, o almoço, né? Meio-dia almoço. Aí eu vou pra escola, volto, estudo, tiro minhas notas na média. Meus pais falam que tá tudo bem. E aí converso com meus amigos à tarde, jogo CS de repente até 2 horas da manhã. Por isso que eu acordo meio-dia. Percebe que um comportamento de repente vai justificando o outro? E eu não recebo grandes estímulos aversivos. Minha mãe me chama de vagabundo de vez em quando, mas aquilo não me fere. Porque o valor da palavra vagabundo, ela tá se transformando no tempo. Porque não é nada além de... entendi. Minha mãe fala assim sempre. Sabe? Então o lance do artigo. Vou ler o artigo. É fácil? Não. Demanda tempo, demanda energia, demanda um baita de um gasto da quantidade de ATP que o teu cérebro vai usar para poder processar aquela informação. E aí você... Olha que intrigante, cara. Daí você lê o artigo, entendeu mais ou menos. De repente, se você entende tudo, pode gerar uma satisfação, uma recompensa de autoestima. Fala, nossa, cara, eu entendo esse tipo de literatura. Aí li e aí você vai se comunicar socialmente. Aí você não recebe nenhum feedback positivo. Nenhum reforço. Vou ler artigo, vai se danar. Saca? Então, perceba que toda a quantidade... Ou você, para começar a receber um feedback positivo daquilo, tinha que fazer a mesma coisa que você tá fazendo hoje, sem recompensa alguma, durante, sei lá, 2 anos. Então, mas aí... E aí você começa, só que sem ter certeza nenhuma. E aí entra um pouco no artigo da trivialidade da excelência. Da repetição, de reproduzir alguns hábitos. Só que aí como você quer um estímulo agora, por que você quer o estímulo agora? Porque agora que você teve a vontade de ler o artigo. Então se não receber o estímulo agora, vai passar. Eu não vou ler de novo. Manja? Então aí em alguns momentos, você perde a possibilidade de, ao repetir isso muitas vezes, ter recebido uma recompensa. Manja? Só que de novo, se eu falar pra você, você vai ter que fazer isso durante 2 anos, e aí vai dar certo, talvez você faça durante 2 anos. Só que eu vou falar pra você, você tem que fazer isso durante 2 anos. E talvez... talvez ferrou. Aí você fala, peraí. E aí, beleza, aí você fala 2 anos. Olha que intrigante. Beleza, você fala 2 anos. Aí você consegue lá, 10 alunos. Aí eu prometo pro cara 6 meses. Aí eu consigo 1.000 alunos. Porque a minha promessa é mais curta que a sua. Sim. Beleza. Mas você tá mentindo pra ele. Beleza, mas eu tô rico. Não, e outra, aí o cara promete 3 meses. Aí um cara começa a prometer imediatamente, tá ligado? Só que esse imediatamente, ele vai tipo assim, viu? Mas depende também da força de vontade. Ele vai te colocando contra você mesmo. E aí você vai comprando o curso dele. Sim. Ele tá ficando milionário. Daí o cara vende o curso de como se tornar milionário, não porque ele é um bem sucedido. Porque ele vendeu um monte de curso e ficou milionário, entendeu? Ele vendeu um monte de farsa, né? Que as pessoas foram comprando e se tornou milionário. E aí entra na seguinte começa a vender o curso de como ficar milionário, explicando que como se a vida dele antes de vender o curso fosse bem estruturada. Ele tem uma amostra tão grande que naturalmente alguém ali vai ficar. Alguém ali vai dar certo. Porque alguém de repente vai conseguir seguir aquelas regras que nem ele mesmo seguiu. E vai dar certo. E por isso que a prática baseada em evidência entra nesse contexto. Porque quem é que está fazendo uma análise científica da vida desse cara, ver se realmente o resultado que ele está oferecendo agora justifica a pesquisa.
alguém fala assim, realmente, esse cara é um cara que começou aí cedo, ele investiu dinheiro, abdicou de algumas coisas e tal, e fala, faz sentido, ele só é mais milionário agora porque estão comprando mais curso dele. Então, a falta da prática baseada em evidência, ela deixou um rombo gigantesco no processo de como aquele resultado está sendo emitido. Se é só uma fábula, né, uma farsa, ou se realmente houve um processo pautado numa quantidade de evidências que gerou o resultado que ele está oferecendo. Saca? Então, para mim, esse é o ponto, né, que chama atenção. E, de novo, falando da percepção, eu tô vendo a percepção porque, acho que, pelo menos eu recebo uma quantidade de informação muito, 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 muito vasta. E aí o que me chamou a atenção é, caraca, como é que tudo isso está dando certo? Sabe, dando certo no sentido de como é que tem adesão. Porque são discursos, ou eles são contraditórios, ou eles são de polos que nem conversam, eles nem se encontram, tá ligado? Não é que esse aqui discute com aquele, não tem nada a ver. Nem existe discussão. Não, eles nem se conhecem. E como isso está sendo... E aí eu fui estudar a neurociência da percepção, baseado na parte da faculdade, né, que eu gosto, da parte da psicologia, tanto na psicologia comportamental quanto na psicologia do cognitivo comportamental. E mais ainda, baseado em evidência, porque beleza, eu vou estar aqui falando de um conteúdo, vai ter gente falando de conteúdo. Eu preciso de uma base. E qual vai ser minha base? Ou vai ser uma base do essência, né? Você tem que se encontrar no caminho da diversidade, da diferença. Você vai ter que se encontrar nessa tua subjetividade enquanto ser e não sei o que lá. E pode ser que pegue um grupo, mas isso não me apetecia. Eu falei, não, beleza, então eu vou partir do APBE, que é a prática baseada em evidência. Então vou partir da evidência, mesmo que amanhã o meu discurso mude, porque veio uma evidência que confronte o que eu falei ontem. Beleza, tô disposto. Eu falei, não, estou disposto. Eu acho que essa disposição é um dos pré-requisitos da prática baseada em evidência, porque se surge uma evidência que é mais significativa, mais robusta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar minha evidência. Eu tenho que mudar meu olhar sobre aquilo. Exato. Então não é uma coisa que tem que... Não, eu acredito... Não é sobre fé. Exato. É sobre pegar uma coisa que dá certo e falar, mano, peraí, dá certo, então isso daqui dá mais certo do que aquilo. E beleza. E vamos conversar sobre, né? O dar certo vamos conversar sobre. Sim. Quer dizer que isso é absoluto? Não, vamos conversar sobre. Vem, olha só o que ele mostrou. Ou senão você vai acabar fazendo o quê? Não, isso é uma evidência nova hoje que refuta a minha de ontem. Daí eu pego a minha, achando que eu tô nesse mesmo caminho, só acabei de entrar aqui, ó. Eu peguei e idolatrei a minha evidência. Aí eu tô falando dela e tal. E aí que é foda, cara. É foda porque o teu cérebro, cara, ele tá o tempo todo medindo os processos cognitivos e emocionais. Aí você tá tão vinculado, porque é tão gostoso acreditar naquilo, que eu começo a ter gente... Você demandou tanta energia pra fazer aquilo ali. Aí eu tô recebendo dinheiro em troca, status em troca, valorização em troca. E a evidência? A evidência que se dane. Não é nem proposital, não é um charlatanismo. É só assim, eu tô tomado pela... Não proposital, mas eu tô tomado pela aquela informação. Aquilo é tão verdade pra mim, saca? Que eu tô realmente colocando Santo Antônio de ponta cabeça no copo d'água pra casar. E se você tá fazendo isso, assista o nosso próximo episódio. O efeito do santo dentro do copo d'água. Bom, senhoras e senhores, então, acho que por hoje é isso, né? É isso. Então, a Flávia comentou aqui. Quem comentou? A Flávia, agora não sei em que momento. Quem é Flávia? A Flávia é uma amiga minha. Ela disse... Tá. Ela colocou aqui no chat aqui, nossa, isso... Ele que disse sobre cultura de região. É super interessante porque eu, como mineira, percebo claramente que algum comportamento ou resposta não condiz com a forma do paulista receber. Ótimo. Mano. E isso que ela tá falando de duas regiões próximas. Eu falei de países que estão do outro lado do planeta. Mas se a gente quiser ser um pouco mais próximo, pessoas que... Flávia, né? Famílias diferentes têm comportamentos diferentes. De contextos diferentes, bairros diferentes. Ela é mineira? Mineira. Vamos supor assim, Flávia, você tá conversando comigo aqui, ó. Pra eu te entender, o meu cérebro vai buscar os pressupostos dele. E de repente, dentro da minha variabilidade de comportamento, dentro da minha flexibilidade cognitiva, eu não tenho os elementos que você tem. Aí a hora que eu devolvo a minha compreensão da sua fala, você fica, não, mas não é isso que eu tô querendo dizer. São códigos diferentes. Eu fico assim, eu não tenho, cara. É como se eu tivesse 6 gavetas verdes, né? De repente 6 verdes, 2 vermelhas. Você também tem as 2 vermelhas, mas você tem 6 azuis. Então eu tô abrindo coisas aqui, né? De uma forma didática, abrindo meus conteúdos e pesquisando o que eu tenho para te oferecer e não tenho o que você tem. E aí a nossa comunicação ela fica numa lacuna. Sim. E aí como é que isso de repente pode ser resolvido? Na convivência. Daí você começa a explicar e me ensinar as tuas gavetas azuis. Eu começo a explicar e combinar as minhas gavetas verdes e azul com verde dá
Peguei 2 cores que eu não faço ideia de cor que dá. Azul com verde dá amarelo, não é? Não. Azul com verde dá laranja. Não. Azul com verde dá vai dar um laranja. marrom ali. Imagina esse Não, azul com verde. Cara, na escola, velho. Não, eu só fiz amarelo, tá ligado? Roxo é azul com Marrom, tá vermelho. ligado? É uma cor aí. Então, o próximo tema vai ser cromoterapia. Beleza? Entendeu, Flávia? E aí, cara, nessa relação de proximidade, a gente começa a se entender, cara. Fala, putz, eu não sabia disso. Aí eu vou aumentando minha variabilidade comportamental, eu vou aumentando minha flexibilidade cognitiva. Aí entra a rede de apoio, cara. Saca? E tudo isso reflete em ninguém na ponta da pirâmide, que é a minha autorreferência. É isso aí, senhoras e senhores. Então, Puxa vida, muito engraçado. até o próximo episódio. Vamos estudar um pouco mais sobre cores. Sobre cores. E se você caiu sem querer aqui nesse vídeo, siga o canal aqui do Exatamente, siga o canal, siga o canal. Comente. Se você quer saber alguma coisa, compartilha com a gente aí qual é o conteúdo. A hora que ele entrou aqui, falou que eu vou interromper vocês um pouco. Eu falei, mano, bateu 1 milhão, tá ligado? Eu cheguei a contar essa notícia, cara. Beleza, galera? Muito obrigado. Boa, pessoal, valeu. obrigado. Até o Amor, próximo. te amo, hein? Falou, tchau.